Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, Passos Coelho afirmou que pretende estender os sacrifícios numa medida equivalente aos outros cidadãos. Será que isso significa que vêm aí cortes de subsídios para todos, novos impostos, mais austeridade? Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro continua a garantir que pretende cumprir as metas para o déficit este ano, mas a UTAU já alertou que os objetivos para a receita fiscal estão seriamente comprometidos. Será que Portugal vai conseguir cumprir as metas e a que custo? Ou vai ter de pedir mais tempo? Um ano depois deste governo tomar posse e a poucas semanas da próxima avaliação da Troika, urge perguntar que rumo é que o país está a seguir. Para responder a esta e outras questões, está neste Grandes Negócios António Pires de Lima, empresário e presidente do Conselho Nacional do CDS. Muito obrigada por aceitar este convite. Muito boa noite. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, o que é que acha que vem aí? Cortes nos subsídios para todos? Não sei, francamente não sei. Mas o que é que interpreta das palavras do Primeiro-Ministro? Não interpreto necessariamente que o corte na despesa que até aqui estava a ser feito através da eliminação temporária, transitória, dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos venha a ser substituído por um aumento de impostos para todos os portugueses e também e fundamentalmente para aqueles que trabalham no setor privado. Não interpreto necessariamente. O Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que eu ouvi nos últimos dias, nomeadamente há uns dias, no fim de semana, é de que iria ter o tempo necessário, este Governo, até ao Orçamento do Estado, para avaliar como é que se pode contornar esta situação. Mas logo a primeira reação, desculpe interromper, logo a primeira reação do Primeiro-Ministro foi dizer que ia respeitar a decisão do Tribunal, o que significava estender os sacrifícios, e estou a citar, numa medida equivalente aos outros cidadãos. Sim, mas depois também disse que não iria precipitar-se e que iria tomar o seu tempo, ele e toda a sua equipa governativa. Falou até de que não iria especular nos próximos 15 dias ou 30 dias sobre que solução iria encontrar no trabalho de preparação do orçamento para 2013 para poder recuperar estes 2 milhões de euros que, com esta decisão do Tribunal Constitucional, que de facto tem que ser respeitada, desaparecem em termos de poupança do Estado. Eu, em qualquer caso, deixe-me dizer-lhe que nos últimos 10 dias passei de uma posição de expectativa positiva relativamente àquilo que era o futuro próximo do país para um estado de muito maior pessimismo. Primeiro, porque conhecemos os dados da execução orçamental e eles revelaram notas muito positivas ao nível do controle da despesa, mas muito baseada obviamente, no corte do subsídio de férias e subsídio de Natal dos funcionários públicos. A despesa pública sem juros primária caiu 4%, a despesa com pessoal e a despesa de aquisição de bens e serviços caiu quase 8%, portanto é um resultado muito assinalável e que demonstra grande competência por parte do governo português e grande esforço por parte dos portugueses todos que estão com o governo e aqueles que não estão com o governo para controlar a despesa pública. Mas, por outro lado, tivemos uma notícia negativa, que para mim não foi uma total surpresa, que foi uma quebra assinalável da receita fiscal relativamente àquilo que estava esperado. Como sabe, os impostos aumentaram com alguma substância o ano passado, nomeadamente ao nível do IVA, por exemplo, e aquilo que se verificou nestes primeiros 5 meses do ano foi uma queda da receita fiscal de 3%. Apenas o IRS teve um crescimento, porque de facto os trabalhadores por conta de outra... Já vamos certamente olhar para todos esses detalhes da economia nacional e também para o que poderá ser o futuro da economia nacional. Permita-me recuar ainda ao tema pelo qual... Exatamente, ao tema pelo qual começámos. Esse tema porque é um tema muito importante. A minha questão é, para si, seria aceitável que esta medida fosse substituída do lado da receita? A primeira reflexão que faço é uma relação um bocadinho anterior. Eu acho que esta decisão do Tribunal Constitucional, que ainda por cima foi tomada por uma larga maioria, vem pôr a nu que a Constituição que nós temos, e que é uma Constituição datada de 1976, apesar das sucessivas revisões constitucionais, pode ser um fortíssimo bloqueio à governação e à execução até do memorando da Troika, que, recordo, foi subscrito pelo Partido Socialista
e também depois pelo CDS e pelo PSD. Ou seja, está desatualizada e devia ser revista, no seu entender. A Constituição e a sua interpretação, que é uma interpretação bastante maioritária pelo Tribunal Constitucional, o que vem dizer esta Constituição tem servido sistematicamente de pretexto para, ao longo dos últimos 15 anos, não se fazer a reforma de Estado e o controle da despesa pública. Eu lembro que já no passado, num governo anterior do PSD e do CDS, e que não teve um final feliz, devido à saída do Dr. Durão Barroso, por várias vezes os governantes que tinham sido maioritariamente eleitos foram confrontados com impedimentos constitucionais para reverem, por exemplo, as leis laborais ou controlarem ou fazerem reformas na área da saúde e da educação. E esta decisão especificamente surpreendeu? Pronto, e esta decisão, claro que me surpreendeu, porque ainda por cima, num período de emergência e tão excepcional como aquele que estamos a viver, sob assistência financeira, aquilo que eu esperava é que a Constituição prevê-se a própria existência deste período de emergência como um período necessário para podermos tomar algumas medidas, pelo menos transitórias, ao nível da correção da despesa do Estado. Mas, no fundo, a decisão do Tribunal Constitucional diz que, a partir de 2013, o corte dos subsídios é inconstitucional, mas este ano, para já, é aceitável. Faz sentido para si esta decisão? Eu não sou jurista, não faz muito, mas ainda bem que em 2012 não se tocou no assunto, porque senão, então, teríamos um problema de controle do déficit para 2012, ainda muito mais grave do que aquele que já temos com a evolução normal da execução orçamental. Agora, o que eu acho que isto vem pôr a nu é, em primeiro lugar, que a Constituição que temos não dá margem de manobra, não respeita a liberdade de um governo que foi maioritariamente eleito há um ano e que está a cumprir um memorando que foi assinado por os três principais partidos que receberam 80% dos votos nas eleições e têm uma representação parlamentar de 90%, e depois condena Portugal a uma consolidação orçamental fundamentalmente pelo lado da receita, porque se quisermos substituir esta medida que significa 2 mil milhões de euros, por cortes em outras grandes rubricas do orçamento, do lado da despesa, sobra-nos procurar fazer cortes brutais na área da saúde e na área da educação, que podem pôr em causa serviços absolutamente fundamentais para a população geral portuguesa e, nomeadamente, para aqueles que são mais desfavorecidos. Portanto, posso depreender das suas palavras que Portugal, nesta altura, não tem outra alternativa senão tomar mais medidas do lado da receita. Não, eu estou contra essas medidas. E, portanto, acho que aquilo que seria... Mas se não é possível do lado da despesa, sem afetar áreas... Não, acho que esta Constituição põe este governo numa posição muito difícil. Este governo foi maioritariamente eleito há um ano apenas. Põe Portugal, mais do que o governo, põe Portugal num colete de forças, porque não pode fazer a consolidação orçamental fundamentalmente pelo lado da despesa, que foi o compromisso que nós assumimos, os três partidos principais, perante os nossos credores, e condena Portugal a uma espécie de existência permanente em não crescimento económico, porque toda a gente já percebeu, aliás, é evidente pela execução orçamental deste ano, que mais impostos significam menor possibilidade de crescimento económico. Mas sejamos práticos, num curto espaço de tempo não vai haver uma revisão constitucional. Até se encontrar uma solução para esta questão, não é possível rever a Constituição antes. Portanto, terá que haver uma solução antes dessa eventual revisão constitucional. Bom, no passado fizeram-se revisões constitucionais de forma muito acelerada quando as circunstâncias internacionais o exigiram, nomeadamente para assinar tratados internacionais que, na altura, o PS e o PSD consideraram fundamentais e, às vezes, também o CDS. Portanto, é o que acha que devia acontecer? Uma revisão célere? Eu acho que aquilo que devia acontecer era uma reflexão muito séria e patriótica entre os três principais partidos do arco da governabilidade relativamente às condições que esta Constituição impõe, aos constrangimentos que impõe para se fazer uma consolidação orçamental que não afeta o crescimento económico e mais uma Constituição que, de acordo com as sucessivas interpretações que são feitas pelos juízes do Tribunal Constitucional, transfere para o Tribunal Constitucional, que é um órgão que não foi eleito diretamente pelos portugueses, uma boa parte da responsabilidade da governação. Porque, não tenha dúvidas, se fizessem cortes drásticos ao nível dos serviços da educação
ou da saúde, também de acordo com a atual Constituição, iríamos encontrar impedimentos constitucionais para que essas reformas, nesse sentido mais brutal, fossem feitas. Reformas que eu, aliás, não defendo. Portanto, eu acho que este governo está colocado perante um colete de forças, e não é só este governo, Portugal está colocado perante um colete de forças, e acho que era a obrigação dos partidos que constituem governo neste momento e do próprio Partido Socialista olharem para a Constituição e desconstitucionalizarem esta governação permanente em que vivemos. Mas acha que há essa abertura dos três principais? Não sei, mas era aquilo, eu estou a falar no plano dos ideais, era aquilo que devia acontecer. Acha que porque tudo não isto é poderia possível ter que um sido... governo que foi eleito há um ano por uma maioria e que está a executar um orçamento em fidelidade àquilo que foi negociado pelos três principais partidos com a Troika, isto é, a consolidação orçamental ser feita à custa de 2/3 da despesa e 1/3 apenas da receita, ser confrontado com uma decisão de 9 ou 10 juízes, legítima, e que impede este memorando de ser executado exatamente no espírito e na essência daquilo que foi assinado pelos três principais partidos. Acha que tudo isto poderia ter sido evitado se Cavaco Silva tivesse pedido a fiscalização preventiva do Orçamento do Estado? Não. Ainda bem que o Presidente da República não a pediu, porque essa fiscalização permanente iria significar que Portugal viveria até agora sem qualquer orçamento de Estado. E, apesar de tudo, este orçamento de Estado, que entretanto se pôs em execução, vai permitir, em 2012, que Portugal termine com um déficit, se calhar não aquele que tinha sido objetivado, mas muito inferior ao déficit sem receitas extraordinárias que teve no ano 2011. Agora, de facto, está criado um problema muito grave a Portugal, não só a este governo, e um problema muito importante, também um dilema muito importante para os próprios partidos que constituem esta coligação, nomeadamente para o CDS, porque é difícil pedir ao CDS que, em nome de uma coligação, aceite mais impostos e subida de mais impostos, para além daqueles que já foram agravados em 2012, quando o CDS, no seu ADN, na sua genética, já tem uma dificuldade enorme em acreditar que mais impostos possam ser bons para o crescimento económico. Nós não acreditamos nesta receita. E, por outro lado, nós próprios vivemos confrontados, desde 1976, com uma Constituição pela qual não temos particular apreço. Respeitamos-la porque é nossa, mas não temos particular apreço. Eu recordo que o CDS, em 1976, votou contra esta Constituição. E esta Constituição, ao longo dos últimos 20 anos, tem vindo a ser provado que tem vindo a condenar o país a um empobrecimento e a uma incapacidade, e a uma irresponsabilidade, e a uma insustentabilidade financeira com que é preciso confrontar aqueles que continuam a zelar escrupulosamente por esta Constituição. Acha que esta questão está a causar mal-estar no CDS? É evidente que, se desta questão vier a resultar a inevitabilidade de aumentos de impostos substanciais no orçamento de 2013, esta é uma situação que vai causar mal-estar no CDS. E na coligação? Ou, pelo menos, em muitos militantes do CDS. E ameaça de ruptura na coligação? Eu não quero falar em rupturas de coligação, não é esse o espírito que tem presidido esta coligação. Acho que tem funcionado impecavelmente, sob a liderança do Dr. Pedro Passos Coelho, que é um primeiro-ministro que tem dado provas de enorme lealdade com o CDS e de enorme capacidade e interesse de serviço público. Não quero assumir um cenário deste, nem me cabe a mim, eu sou um mero militante do CDS, estou a falar aqui a título meramente pessoal, nem sequer na minha condição de Presidente do Conselho Nacional, mas o CDS já várias vezes, até através do seu grupo parlamentar, demonstrou o desconforto que tem relativamente à possibilidade de adicionais aumentos de impostos, até o próprio desconforto com que em algumas matérias aprovou o Orçamento de Estado para 2012 naquilo que diz respeito a algum aumento de impostos e, fundamentalmente, porque não acredita na receita. Mais impostos significam ainda menor crescimento económico. E Portugal, em 2013, precisa de dar sinais de crescimento económico, porque sem crescimento económico, nós não vamos conseguir sair desta crise em que estamos mergulhados. Portanto, é preciso controlar a despesa pública, isso está a ser feito muito bem em 2012, mas este acórdão do Tribunal Constitucional é um tiro no processo de controle da despesa pública para 2013.
é muito preocupante e não acreditamos que um processo de aumento de impostos possa constituir uma alternativa para aumentar a receita, a não ser ao nível do IRS, porque realmente até quem trabalha não consegue... O acordo estabelecido com a Troika vai também contra o acordo estabelecido com a Troika. E prejudica o crescimento económico, que tem de ser o principal objetivo deste governo já para 2013. Para além da coligação, também é desejável que, seja qual for a solução encontrada, o PS também dê o seu aval, nem que seja por uma questão de credibilidade externa, de consenso político. Acha que, se o governo se vir numa situação em que é obrigado a tomar medidas do lado da receita, esse pode ser o ponto de ruptura com o PS? Não, o Partido Socialista, a única coisa que tem dito é que pretende mais tempo para consolidar o orçamento. Ora, enfim, foi curiosamente o Partido Socialista que assinou em primeira mão este memorando da Troika, que estabeleceu a meta de 4,5% para 2012 e 3% Mas o Partido Socialista também diz que não aceitará mais medidas de austeridade. Bom, mas nós temos que assumir que, para além dos discursos mediáticos que cada líder partidário faz, e o líder do Partido Socialista tem feito muitos, no final, este espírito, apesar de tudo construtivo, que tem existido entre os partidos do governo e o Partido Socialista, e que tem sido o principal ativo de Portugal em termos de credibilidade internacional, uma credibilidade que reganhamos ao longo do último ano, esse espírito vai ser mantido. E, portanto, eu admito que haja muitas discussões nos próximos 2 meses, depois deste acórdão do Tribunal Constitucional, mas desta discussão vai ter que nascer alguma luz, sendo que para o CDS, que é um partido que faz parte da coligação, é preciso encontrar todo o tipo de soluções que permitam evitar um maior aumento de impostos para 2013. Que soluções são essas? Eu não as tenho. Por isso é que eu estou pessimista. Eu estou muito pessimista. Se não é possível do lado da despesa, não é desejável do lado da receita, estamos num beco sem saída? Estamos num beco sem saída. Eu lamento dizê-lo, mas depois desta discussão do Tribunal Constitucional, ou se revê a Constituição, ou nós podemos estar num beco sem saída. Porque se aumentarmos os impostos, podemos eventualmente criar uma ilusão contabilística de que vamos equilibrar o orçamento no próximo ano. Mas aquilo que vai acontecer é que essa consolidação, mesmo que acontecesse, é à custa de crescimento económico, é à custa de maior desemprego. Qual é que seria o objetivo dessa revisão constitucional? Permitir os cortes nos subsídios tal como estava definido? Não pode ser o único objetivo, mas tem que permitir que Portugal tenha Não seria o único, mas o mais imediato neste momento. Tem de permitir que Portugal tenha um governo que foi eleito maioritariamente e que possa governar de acordo com os parâmetros de um memorando que foi negociado em circunstâncias absolutamente excepcionais, de grande exigência e que tem que ser impenetravelmente cumprido por este governo ou qualquer outro que estivesse em funções neste momento. E, portanto, não é razoável que qualquer governo do centro democrático ou da direita democrática que entre em funções esteja permanentemente a tropeçar na execução dos seus programas com bloqueios constitucionais. Nem é razoável que um acordo da Troika, que foi subscrito por partidos que já depois de subscreverem esse acordo, tiveram em eleições 80% dos votos e representam 90% dos deputados, não é razoável que um acordo que está a ser cumprido e acompanhado pela Troika seja posto em causa pela Constituição da República. Mas de alguma forma isso falar com esta franqueza. Isso não é desvalorizar a Constituição. Esta Constituição da República está aprovado ao longo dos últimos 20 anos, retira liberdade aos eleitores que elegem um governo para governar e está a condenar Portugal à insustentabilidade e à irresponsabilidade financeira. E isto tem de ser dito com todas as letras para que cada um possa assumir as suas responsabilidades. E o CDS, que votou contra esta Constituição em 1976 e que já várias vezes fez nota de que era necessário rever esta Constituição, precisamente para poder dar maior flexibilidade e maior liberdade de governação a quem é democraticamente eleito, está cheio de razão
ao não se sentir confortável em governar seguindo um programa que viola a essência do memorando da Troika e que viola as suas próprias convicções. Mas desculpe-me esta pergunta de forma tão simplista. Assim não é colocar o memorando da Troika acima da Constituição? Não se trata, repare, não se trata de colocar o memorando da Troika acima da Constituição. O que eu lhe digo é, esta Constituição, não só por causa deste ponto, embora este ponto tenha uma relevância enorme do ponto de vista daquilo que é o cumprimento do memorando da Troika. Mas esta Constituição, tal como está, tanto nesta matéria como no passado, não agora, mas no passado, em matéria de leis laborais, de lei das rendas, de proporcionalidade ou interpretações várias de proporcionalidade de sacrifícios que têm que ser distribuídos estabelece uma discrição tal que torna a governação um ato de altíssima imprevisibilidade. E neste caso específico para si não faz sentido, pergunto eu, falar de equidade entre função pública e setor privado? Neste caso específico não, porque se há iniquidade que permanece, apesar desta Constituição estar em vigor há 40 anos, é a iniquidade que está estabelecida entre quem é trabalhador no setor privado e quem é funcionário público. Os funcionários públicos não conhecem praticamente situações de desemprego, num país que tem uma taxa de desemprego de 16%, atingindo os jovens em 40%. Devia ser possível, por exemplo, despedir funcionários públicos? Os funcionários públicos não têm um regime de proteção social. Acha que devia ser possível despedir funcionários daquele que tem os públicos? setores privados. E, portanto, só se fala de equidade relativamente ao setor público quando estão em causa estas medidas, mas esqueceu-se a equidade durante os últimos 40 anos. Não me parece legítimo. Portanto, há um registro e um regime que é diferente no setor privado e no setor público. Para se cortar a despesa pública. Se fosse possível despedir funcionários públicos, aí já estariam mais equiparados. Bom, aí seria possível, mas seria uma solução melhor desempregar de repente 50 ou 100 mil funcionários públicos, que é aquilo que é necessário para ir buscar estes 2 mil milhões de euros. Como é que se corta a despesa do Estado de forma imediata? Pois, Mais uma vez, eu não estou a perceber como é que se corta, portanto talvez seja preciso perguntar às pessoas que defendem intransigentemente esta Constituição, como é que nós, ao mesmo tempo, temos esta Constituição e somos um país credível e solvente financeiramente. Esta Constituição e todo o conjunto de políticas e políticos que nos governaram ao longo dos últimos 20 anos conduziram Portugal a um estado de falência, a um estado de pré-bancarrota. E, portanto, eu acho que é necessário que uma Constituição seja compatível com a sustentabilidade financeira de uma nação, António de um Pires Lima, país. já percebemos o seu ponto de vista, voltamos já a seguir após um breve intervalo. Interrompemos então o Grandes Negócios para um curto intervalo, mas voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.